Salve, salve galera, vamos chegar agora com todas as informações do Flamengo, trazidas aí pela mídia brasileira. Repercussão positiva da excelente vitória do Flamengo fora de casa diante do Cruzeiro. Com esse resultado, o clube carioca volta ao G4, zona de classificação direta para a fase de grupos da Libertadores 2025. Portanto, vamos acompanhar tudo sobre o nosso Mengão agora. Créditos do vídeo fica para o canal da ESPN Brasil, link na descrição. Tudo sobre o Flamengo, agora aqui em nosso canal. Vamos falar do Flamengo com Felipe Luiz, falando sobre Bruno Henrique, que foi um dos melhores em campo ontem. Bruno Henrique, nessa fase difícil aí, com essa investigação, mas ontem jogou bem. Vamos ouvir o Felipe Luiz. Mas eu falei com o Bruno, sim. Assim que eu acordei, fiquei sabendo da notícia, consegui contactar com ele. E estava muito tranquilo, muito bem, sereno, porque ele sabe que é inocente. Então, assim, primeiro é até um pedido, né, para a gente respeitar a presunção da inocência, porque é um dano à imagem dele muito grande, que depois pode ser que se arquive novamente esse caso, que já foi arquivado, e vai ser um dano irreparável à imagem dele. E isso é perigoso. Então, vamos respeitar, vamos esperar se resolver todo esse processo. E o Flamengo, como o Braz falou, tem todo o interesse em resolver isso aí, antes que ninguém, e a gente tem plena confiança no Bruno Henrique, porque é um cara íntegro, e esperamos que isso possa se resolver o antes possível. Então, estou com o Felipe Luiz aí, vamos esperar as investigações. Enquanto isso, jogou bola ontem, não jogou, Eugênio? Sim, jogou bem, mostrou que realmente, como disse ali, o Felipe Luiz estava bem preparado para a partida, focado no jogo. Ele foi muito importante, especialmente no primeiro tempo, né, quando o Cruzeiro subia a marcação e o Flamengo, como a gente está vendo aí, optou por lançamentos, bolas compridas, e aí é um jogador de alta velocidade, né? Sempre foi essa a grande qualidade dele, qualidade técnica também, bom drible, bom cabeceio, mas a velocidade, ele com espaço para correr, ele realmente é quase imparável. E ontem foi peça importante para o Flamengo conquistar aos poucos o controle do jogo, né? Porque, como já foi dito aqui pelos colegas, no início o Cruzeiro estava um pouco melhor, mas aos poucos o Flamengo foi conseguindo recuperar a posse de bola e chegava muito ao ataque justamente nessa bola longa, e nisso daí o Bruno Henrique foi destaque. O Flamengo chegou a fazer 2-0, né? O gol foi anulado ali, análise do vídeo, do árbitro de vídeo. Eu discordo, né? Essa anulação desse E o Bruno gol, Spindel também, ele falou, vamos ouvir o que disse o dirigente do Flamengo e o Felipe Luiz também. Vamos lá. A decisão de hoje do VAR contra o Flamengo preocupa a gente demais para a final. Preocupa muito. Tá preocupado, Bruno? Estou muito preocupado. Muito preocupado. O Felipe já falou na outra coletiva, sempre quando tem alguma dúvida, e que eu acho que esse não é nem um lance duvidoso, a decisão é contra o Flamengo. Tanto é que ele deu o gol. É isso. Ele demorou. Não, ele viu o lance no campo. Ele viu o lance no campo. Se ele achasse que a bola tivesse voltado do Alexandre, ele tinha dado impedimento. Não falar com a CBF? Não adianta nada. Falar pra quê? Não adianta nada. Pois é, eu vi ali do campo, né, no telão, e entendo a anulação do gol. Eu acho que o VAR veio para ajudar muito no impedimento, né? Muito. Assim, é muito injusto você tomar um gol de um time que está 2 metros impedido, por exemplo. Então, acho que o VAR veio para ajudar muito. E da mesma forma que eu digo, intervenção mínima nas jogadas de impedimento tem que ser certeiras. É muita interpretação, né? Eu não sei até onde vai a regra como o Alexandre participou do lance, mas se estão 5 árbitros lá no VAR e decidiram anular o gol sem ter chamado o juiz para olhar, então é porque eles estavam muito certos do que a regra diz. Então não sou eu que vou debatê-los. É muito cômodo o VAR interpretar contra o Flamengo, porque são 19 clubes contra o Flamengo, 19 torcidas, e sempre fica fácil de interpretar contra o Flamengo. Quase um aplauso aí da interpretação contra, não tem pressão nenhuma, e quando é ao contrário, a pressão é muito grande aí de 19 clubes, né? Também não é assim, não vamos exagerar também, né? O Felipe Luiz, a gente viu, foi mais comedido. O Bruno Spindel, que também não é bobo, já faz aquela pressãozinha para o jogo de domingo, na arbitragem e tal. Mas todo mundo, e o Flamengo é o coitado, eu discordo. Porque o Flamengo às vezes é prejudicado e às vezes é beneficiado, como praticamente todos os clubes. A Renata Ruel
falou sobre os lances, sobre o gol anulado e falou também sobre uma reclamação no lance do gol do Davi Luiz, de que teria algum problema na barreira. Vamos ouvir a especialista Renata Ruel. Olá a todos, olá fã de esporte. O Flamengo está reclamando do gol anulado contra o Cruzeiro, o gol do Alcaraz, por impedimento. Na cobrança do escanteio, a bola bate no jogador atacante do Flamengo que está ali no chão. Pode ter sido só um resvalo, mas é ali a origem da jogada do impedimento. Nesse momento que a bola bate neste jogador, o Alcaraz está em posição de impedimento. A bola sobra desse jogador para o jogador do Cruzeiro. A bola vem numa distância curta, vem numa velocidade e a gente percebe claramente que o jogador do Cruzeiro ele não tem o domínio do corpo, das suas ações, não tem o controle total do corpo para fazer um toque deliberado. Tanto que essa bola bate mais ali na região do joelho dele, na coxa dele e sobra para o Alcaraz. Como esse jogador não tem o domínio do corpo, ele não faz um toque deliberado como fala a regra do jogo, isso não habilita o jogador em posição de impedimento. Isso é considerado mais um desvio neste defensor. Dessa forma, o impedimento é bem marcado. A partir do momento que a arbitragem no campo deu o gol, para você anular esse gol, que não é factual, o VAR precisa sugerir revisão para o árbitro. O árbitro, indo até o VAR, analisa e anula o gol. O gol foi bem anulado, mas para mim o procedimento foi errado, porque não era um lance factual. Mas na decisão final, a arbitragem acertou. E falando do gol do Flamengo, de falta da barreira, realmente existe a regra onde quando você tem 3 ou mais jogadores na barreira, os adversários precisam estar a 1 metro de distância. A questão é, o que é 1 metro de distância? Como que o árbitro no campo de jogo vai saber o que é 1 metro de distância? Ele não vai colocar uma fita métrica ali, assim como ele não mede os 9,15 metros de distância com uma fita métrica. É meio que por uma noção, por um treinamento. O VAR também não vai medir se a barreira estava ou não a 1 metro de distância. A arbitragem não vai anular um gol assim e marcar a infração tiro livre indireto, a não ser que seja uma coisa escandalosa. Regra é regra, ela tem que ser cumprida. Mas a gente não pode ficar ali procurando pelo em ovo, né? Nossa, quantas vezes a gente viu que o time que vai cobrar falta, ele coloca 3, 4 jogadores junto da barreira. Não, mas, essa regra mudou? Mas é exatamente por isso que eles estabeleceram que ele não pode colocar... E eu acho essa a interpretação. Eles colocavam uma outra barreira junto e, de repente, essa barreira saía. Aí que eles estabeleceram que tinha que ter 1 metro de distância. Então, você tinha que ficar 1 metro à frente da barreira. Não é o caso ali. No caso ali, o Plata, ele está do lado. Ele não interfere em nada na execução do lance. Então, acho que a interpretação... eu acho que o árbitro nem viu, tá? Acho que o árbitro nem levou isso em consideração. Mas a interpretação, se houve revisão ali, é de que assim... Seria procurar pelo em ovo. A participação dele não interfere em nada, porque ele não está na frente, ele está ali do lado tentando apontar alguma coisa. Talvez, no máximo, possa ter tirado a atenção. O erro ali é um erro grave do Marlon, que ele sai, não sei por que ele sai da barreira. O que faz o Marlon ali, e deixa dá todo o espaço para passar. Eles se preocupam tanto em colocar um cara deitado atrás da barreira... Mas aí o problema e aí vai o outro e abre a barreira. Os outros aí não foi jogador deitado, foi jogador aberto, né? Não dá para entender por que ele sai. Abriu a barreira ali. Agora, no lance, quem sou eu para discutir com a Renata, né? Mas essa interpretação de que a bola ter resvalado nas costas do jogador do Flamengo coloca o Alcaraz em impedimento e que o jogador do Cruzeiro... a intervenção dele no lance é colocada como um desvio. Não é um desvio. Desvio é quando a bola vem numa direção, sofre um desvio. No meu modo de entender. Ali ele rebate a bola. A bola volta. A ação que faz a bola voltar é uma ação do jogador do Cruzeiro. E aí tem um desvio do jogador do Flamengo. Então, para mim, a minha interpretação é... que ali não havia impedimento. É o jogador do Cruzeiro que faz a bola retornar. Não é do Flamengo. Se é o do Flamengo que faz a bola retornar, não. Ele está caído, a bola bate nas costas dele. Isso tira a condição
isso desabilita o jogador do Flamengo, porque a bola bate nas costas dele, eu sinceramente não consigo entender essa interpretação. E além do fato, aí sim, ela ter colocado. Como é um lance interpretativo, o VAR não pode decidir. O VAR tem que convocar o árbitro. Sugerir. Vem aqui dar uma olhada para você ver. Não é assim, tá na frente ou não tá na frente. Essa questão é entendida como um desvio, como sim ou como não. Não é factual, é interpretativo. E em função disso, é necessário que o árbitro de campo, que é quem tem que tomar a decisão, vá olhar no VAR. E eu duvido muito que o árbitro tenha conseguido enxergar o desvio no Alexandre. Que é um desvio, a bola é muito próxima ali pela visão, ele não enxergou. E ao ser informado disso, ele deveria avaliar e olhar no monitor. O desvio no Alexandre. E o ato que devolve a bola. Então, o jogador da defesa, ele não desviou a bola, ele devolveu a bola. Mas até por mais que ele tivesse desequilibrado, faz parte do jogo. Ele devolveu a bola. Mas até pela explicação da Renata, apesar de ser um lance interpretativo, como ela falou também, o gol foi bem anulado. Não é nenhum assim absurdo esse gol anulado. Porque o Bruno Spindel quer vender uma narrativa aí é outra história. Que o gol é absurdo. É aquela história dos dirigentes que gostam de botar pressão na arbitragem. Não é absurdo nenhum. Essa é uma outra questão. Que todos os dirigentes fazem. Especialmente quando tem um jogo ali na frente, que é um jogo importante. Não, mas esse aí foi diferente. Nós somos os coitados, estão os 19 contra a gente. Isso aí passou do limite para mim. Mas em geral eles colocam Concorda ou não? Mas que já começou antes também, os dirigentes do Atlético com a história de colocar impedimento semiautomático, já lançando essa mesma coisa, querendo pressionar a arbitragem. Pois é. Dos dois lados, do Galo também. E o Bruno Spindel se aproveitou desse lance, de uma forma oportunista também, para colocar mais carga. E aí, no fundo, não tem nenhuma história construtiva de dirigente querendo melhorar a arbitragem, é querendo olhar o seu lado. E vários clubes já recorreram a essa narrativa do contra tudo e contra todos. Já foi Botafogo, já foi Palmeiras. Isso é regra no futebol. Exato. Essa frase contra tudo e contra todos é regra no futebol. Todo mundo usa, todo mundo tem um mundo contra o seu time. É impressionante como virou uma regra no futebol usar essa expressão, que só serve para tentar criar narrativa. Mas nada. Quero ouvir o amigo Prates sobre essa questão. Arbitragem, Spindel. Sobre o Spindel, quer que eu fale? Gol anulado. Eu fiquei pensando, se o Flamengo está sofrendo prejuízo, o Atlético Goianiense, coitado, é bom então ir para a Série C, porque se está todo mundo contra o Flamengo aí... Todos os times reclamam. Outro dia a gente viu o Fluminense reclamando. Então vamos todo jogo é prejudicado, todo mundo reclama. Não tem nada disso. O lance interpretativo, a Renata explicou ali. O Botafogo ano passado reclamou, barbaridade, fez um monte de coisa e tal, não sei o quê. Hoje é líder, não está reclamando. Ali na frente, se tropeçar, o campeonato é manchado. Faz parte. Eu acho que o Spindel quis ganhar um pouco mais de notoriedade em relação a reclamar de arbitragem, representar parte da torcida, ou quem se sentiu representado. Pressionar o árbitro de domingo. Mas domingo, se o Flamengo jogar o que jogou no Maracanã, tiver uma grande atuação, vai levantar a taça. Não é por causa da arbitragem, alguém está com má vontade, está todo mundo perseguindo. Isso aí é conversa mole. Isso aí é conversa, como a gente fala no interior, Abel, para boi dormir. A gente fala no interior, a gente usa muito essa frase, conversa para boi dormir. Não sei por que existe isso. O boi ronca? Quem inventou, Mas você já viu o boi dormindo? Dormir, quando nunca viu um boi dormindo. Nunca viu? Não, o boi está sempre ali, ativo no passo. Você é do interior? Não, mas eu conheço quem é. Lembrei agora de um samba enredo que falava: seu lero-lero, blá, 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 conversa mole, isso aí. Então é isso aí, galera. Vamos comentar um pouco, a atuação do Flamengo ontem, fora de casa, diante do Cruzeiro, totalmente titular. Equipe mineira que conseguiu ir para a grande final da Sul-Americana, então o resultado tem que ser bastante comemorado. O Flamengo precisava de todas as formas conseguir esses 3 pontos e, de fato, a estratégia de Filipe Luís, a formação que Filipe Luís proporcionou ontem na partida, deu resultado. O Flamengo conseguiu bater a equipe mineira fora de casa com um gol de falta de Davi Luiz, muito inteligente, jogador experiente, que já atuou em diversos clubes do futebol europeu e que hoje está defendendo as cores do nosso Mengão. E se não fosse um VAR totalmente perdido, um juiz que sequer foi ver a jogada, teria sido 2-0, até porque o gol de Alcaraz foi totalmente normal, regular, não teve nenhuma interferência. Mas o VAR achou o impedimento, pelo amor de Deus. Não é possível que essa arbitragem brasileira continue errando e sempre parece que é contra o nosso Mengão. Todo lance duvidoso é contra o Flamengo. E esperamos
que no próximo domingo, na grande final da Copa do Brasil, lances duvidosos não seja contra o Flamengo, né? Porque chega, não é possível, a CBF precisa resolver essa situação porque são muitos erros consecutivos que estão prejudicando o nosso Mengão. Ontem o gol não fez falta, mas quando fizer, né, o nosso Mengão será muito prejudicado diante desses lances aí que vem chamando a atenção no futebol nacional. A partida de ontem entre Flamengo e Cruzeiro na Arena Independência marcou uma expectativa muito grande, né? Até porque o Flamengo, como iria jogar com a equipe reserva, ninguém sabia como era a proposta de jogo do Flamengo, se iria continuar com a mesma pegada, marcando pressão, tentando sufocar o adversário, ou seria uma equipe mais defensiva, esperando o Cruzeiro para jogar nos contra-ataques. E mais uma vez, Filipe Luís vem mostrando que vai cumprir com aquilo que ele tem dito em suas coletivas de imprensa. É sim possível atacar o tempo todo, é sim possível manter uma proposta de jogo independente dos jogadores. O que prevalece nesse momento é a forma com que a equipe joga. Então, seja ela a equipe titular ou seja ela a equipe reserva. A forma, né, a estratégia que Filipe Luís utiliza nesse momento é marcar a pressão, é marcar o adversário no seu campo de defesa e fazer com que ele erre. Assim, o nosso Mengão, roubando essa bola no campo de ataque, fica mais próximo de finalizar e assim conseguir fazer os gols, né? Ontem o Flamengo teve várias oportunidades, é claro que devido, né, à falta de entrosamento de alguns jogadores, os prejudicaram na atuação de ontem. Alcaraz jogou bem, apesar de ter feito um primeiro tempo muito abaixo, ele não sabia como seria a sua atuação ali no meio de campo, estava um pouco perdido, mas no segundo tempo ele se encontrou, o Flamengo ficou mais compacto e conseguiu fazer o gol, né, com o Davi Luiz, gol de falta, gol muito bonito e que ele ajudou o Flamengo agora a voltar à zona de classificação para a Libertadores da América. Lembramos que para ir para fase de grupos da Libertadores da América, temos que se classificar entre os 4 primeiros. Mas é claro que se o Botafogo for campeão da Libertadores, abre mais uma vaga. Ao invés de ser 4, seriam 5. Então o Flamengo precisa pontuar, precisa conquistar essas vitórias até o final da temporada e quem sabe até, dependendo dos resultados, é muito difícil, todos nós sabemos, podemos até sonhar com o título do Campeonato Brasileiro. É difícil, é complicado, mas não é impossível. Matematicamente ainda temos chances, sim. Então foi sim uma excelente vitória, né? A atuação do Flamengo foi muito convincente, a mídia brasileira aí rasgando elogios, não só ao Flamengo, mas também a Filipe Luís, o novo comandante, o novo treinador que vem chamando a atenção, né, da imprensa nacional. E aí, nação rubro-negra, o que vocês acharam da atuação do Flamengo ontem? Participe e deixe a sua opinião nos comentários.